de irmos para a análise de hoje, não esqueça de baixar meu livro grátis no link da descrição. E deixe o like, compartilhe e deixe sua opinião. E se eu dissesse que o corpo humano já tomou uma decisão irreversível sobre desenvolver diabetes tipo 2 daqui a exatos 10 anos? Caramba! 10 anos antes. Exatamente, 10 anos. Mas, os exames clínicos feitos na manhã de hoje não mostram absolutamente nada de errado. Nada. Esse bagunça totalmente a nossa intuição, né? Demais. Porque, geralmente, quando a gente pensa num diagnóstico médico, existe uma expectativa cultural de algo imediato. É uma lógica de causa e efeito quase mecânica. A lógica do carro quebrado. Pois é, o pneu do carro fura, o mecânico aponta o problema, troca a peça e a viagem continua. Mas na biologia humana, o pneu não fura de repente. Ele perde frações microscópicas de pressão ao longo de uma década inteira. Essa expectativa mecânica que você mencionou é exatamente o calcanhar de Aquiles do nosso modelo de saúde tradicional. Como assim? Bom, a gente construiu um sistema formidável, mas que opera quase que exclusivamente sobre uma lógica reativa. O corpo precisa gritar, sabe? Ele precisa dar um sinal claro. Exato. Precisa disparar um alarme sonoro na forma de um sintoma agudo para que a medicina entre em ação e tente apagar o incêndio. E no caso do diabetes? O problema fundamental das doenças metabólicas é que elas são patologias de latência longa. Quando o açúcar no sangue finalmente atinge um nível considerado diabético, o pâncreas já passou anos, talvez décadas, trabalhando num estado de exaustão silencioso. Nossa. Certo, vamos desvendar isso. Na nossa investigação de hoje, o foco é entender como a tecnologia está finalmente quebrando essa barreira do silêncio biológico. É uma revolução literal. Sim, estamos falando de uma mudança de paradigma onde algoritmos avançados estão saindo dos laboratórios de computação para prever doenças metabólicas severas anos antes do primeiro sintoma físico. E o mais legal é que as fontes originais sobre isso são muito ricas. Com certeza. O material base para o nosso mergulho de hoje vem de discussões muito atuais sobre tecnologia e saúde. Para quem gosta de ir direto à fonte primária depois das nossas análises, tem recursos gratuitos incríveis disponíveis. Livros excelentes no Google Books, por exemplo. Isso. Livros detalhando essa engenharia de dados na saúde e até canais específicos no Spotify inteiramente dedicados ao impacto da inteligência artificial na medicina preditiva. Material de primeira. A nossa missão aqui hoje é destilar como essa bola de cristal médica funciona. Só que ela não é feita de vidro, né? É construída por redes neurais, sequenciamentos de DNA e rios de dados biométricos. É fascinante observar como isso retira a medicina preditiva daquele campo da ficção científica e a coloca na vanguarda clínica. Virou realidade. Totalmente. Até muito recentemente, a regra do jogo era a reação aos danos já consolidados. A introdução de arquiteturas de IA nos permite jogar com as regras da antecipação estrutural. Não é mais só correr atrás do prejuízo. Exatamente. Não estamos mais apenas tentando remediar a falha de um órgão. Nós estamos mapeando a probabilidade matemática dessa falha ocorrer com base em bilhões de pontos de dados invisíveis a olho nu. Bom, para a gente entender por que precisamos tanto de redes neurais para fazer esse mapeamento, acho que primeiro precisamos olhar com honestidade para onde o cérebro humano esbarra no seu próprio limite. O limite de processamento humano. Isso. Essas doenças metabólicas, como a obesidade crônica e o diabetes, são verdadeiras assassinas silenciosas. A degradação acontece nas sombras. E quando o paciente finalmente relata um cansaço excessivo, uma letargia que não passa, ou um ganho de peso que desafia qualquer lógica alimentar... O estrago estrutural já é imenso. Pois é, mas o que exatamente acontece nesses 10 anos invisíveis? O que ocorre nos bastidores celulares durante essa janela é uma cascata de falhas de comunicação. Células beta do pâncreas começam a perder a capacidade de secretar insulina de forma eficiente. Aos pouquinhos. Muito aos poucos. A gordura visceral começa a se acumular ectopicamente em órgãos que não deveriam armazenar gordura, tipo o fígado e o coração. E a pessoa não sente nada. Nada. Um estado de inflamação sistêmica de baixo grau se instala. Tudo isso de forma assintomática.
São 10 anos de degradação física microscópica que simplesmente passa batida pelos radares de um check-up anual padrão. Caramba! É uma janela de tempo gigantesca desperdiçada. Mas, olha só, aqui eu preciso fazer o papel de advogado do diabo. Manda. Os médicos passam anos, às vezes décadas, em treinamento intenso para entender exatamente essas cascatas de falhas, certo? Eles conhecem os marcadores inflamatórios. Sim, conhecem profundamente. Então, por que cruzar o histórico de exames de sangue, a genética e a rotina de um paciente repentinamente se torna uma barreira intransponível? Se a fisiologia é o trabalho deles, por que o diagnóstico precoce falha tanto na prática tradicional? Essa é a grande questão. E isso levanta um ponto importante. A resposta exige separar a capacidade cognitiva da capacidade computacional. Tá, me explica isso melhor. A limitação não reside de forma alguma na competência ou na dedicação do profissional de saúde. O gargalo é puramente matemático. Matemático. O cérebro humano evoluiu para identificar padrões lineares e narrativas causais diretas. Ele é brilhante em olhar para, digamos, algumas dezenas de variáveis de um hemograma tradicional impresso e identificar uma anemia aguda. Certo. Olhou o ferro baixo, matou a charada. Exato. No entanto, o cérebro humano simplesmente não consegue processar espaços vetoriais multidimensionais em tempo real. Ou seja, o problema é a sobrecarga. Eu gosto de imaginar o médico tentando resolver isso como alguém forçado a ler 10 livros diferentes ao mesmo tempo. Nossa, ótima imagem. Tipo, lendo 10 livros em idiomas diferentes, enquanto tenta encontrar uma única frase que conecte todas as histórias. É simplesmente impossível. A analogia é excelente. Um exame de sangue isolado tem algumas dezenas de variáveis. Mas quando a gente introduz o sequenciamento genético na equação, Aí a coisa muda de figura. totalmente.